lá em Gênesis, na queda do homem, Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar sobre esses dois pontos, e que infelizmente tem ocorrido no meio da igreja, infelizmente. E o diabo, como ele é um ser esperto e espiritual, ele consegue às vezes derrotar a nossa vida por isso. Não precisa nem fazer muita força. E às vezes nós não entendemos isso. Oramos tanto e demora, aí vem aquela coisa, se o Espírito de Deus está em nós, e a gente ora tanto e demora, é porque às vezes acrescentamos demais. Acrescentamos naquilo que Deus mandou a gente verdadeiramente falar. Diz assim, nós conhecemos essa passagem, a passagem da queda do homem. Diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo, que Yahvé, Deus, havia feito. Aconteceu o quê? Ela questionou, marca aí, questionou a mulher. Então foi isso que Deus falou, ela questionando: vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim. Ela questionou a mulher sobre isso. Ao que a mulher declarou à serpente: nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, olha só, querido, coisa interessante. A serpente, ela questionou a mulher naquele momento algo que não havia verdade. Que não havia uma verdade. Deus não falou assim. Se a gente voltar atrás, no capítulo 2 nós vamos ler, Deus não falou dessa forma. Mas ela questionou a mulher sobre isso. E a mulher, ela respondeu, a princípio, na sua resposta, veio uma forma errada? Não, foi o acréscimo dela. Ela falou, nós vamos ler, nós vamos entender. Ela falou a princípio o quê? O Senhor declarou, ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim. Se nós vamos ler lá atrás, Deus falou que eles poderiam comer de todo o fruto da árvore do jardim. Ela falou de forma correta, ela não falou de forma incorreta. Mas olha a situação. Olha o que às vezes nós erramos. Eu erro dessa forma, às vezes acrescentou algo que não existia. O negócio que o crente tem uma mania de acrescentar o que não existe, em termos daquilo que os nossos pastores falam, os nossos líderes vêm falando com a gente. Nós temos mania de potencializar aquilo, para dizer que somos, mais firmes, tem mais poder. É o tal de querer mostrar mais poder e potencializa o que Deus mandou falar. Aumenta. Só que nós sabemos que o diabo é um ser esperto e ele nos questiona diretamente, ele nos tenta nos questionando. Foi o que ele fez com Jesus. Quando Jesus foi tentado, ele questionou a Jesus sobre aquela pedra, se você for olhar. Mas Jesus, reto e diretamente, respondeu a ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas às vezes, muitas das vezes, somos tentados por motivos de alimento, como Jesus, depois de 40 dias jejuando, foi questionado, está em Mateus 4, se você quiser acompanhar, depois a gente vai abrir lá, eu vou abrir aqui para a gente ler, só estou assim, parafraseando, para a gente entender o que Deus falou no meu coração. Nós acrescentamos, e esse acréscimo, o diabo às vezes nos derrota. Nos derrota porque acrescentamos aquilo que Deus verdadeiramente falou com a gente. Queremos botar mais. Isso é normal, isso está tão assim, explícito na igreja hoje, que o Espírito Santo vai falando comigo sobre as doutrinas. Hoje é um acréscimo, hoje gigantesco. Nós acrescentamos aquilo que Deus verdadeiramente falou e criamos doutrinas por isso. E essas doutrinas, o que acontece? Às vezes nós pegamos aquele jugo tão pesado, porque acrescentamos aquilo que Deus falou,
que não suportamos o que falamos. Aí o diabo sempre questiona e derrota, às vezes, a igreja, infelizmente. Porque queremos potencializar, mostrar para Deus, mostrar para o Senhor que Deus falou para a gente, não, vamos botar uma ênfase. Sabe, evangelista, eu vou botar uma ênfase. Deus mandou eu fazer tal coisa, eu vou enfatizar isso daqui, o negócio vai ficar bom agora. Coloquei, botei meu dedo, enfatizei a parada. Mas é errado. É errado. É nesse ponto que às vezes não conseguimos enxergar que o diabo nos derrota. Por quê? Diz aqui, ele questionou a mulher. A mulher respondeu errado? A princípio, a primeira parte? Não. A segunda, ela falou o quê? Mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse, dela não comereis, nela não tocareis para que não morrais. Deus não falou para tocar, mas a gente quer enfatizar. Sabe o que é isso? É querer ser santo demais. Tem gente que quer ser santo demais, bispo. O senhor só dá uma ordem, a igreja só dá uma ordem, nosso Deus só dá uma ordem. O senhor fala, vamos fazer jejum de 7 dias. Só 7 dias. Como o bispo fala, não é nada místico, mas é um tempo determinado que ele coloca para a gente fazer. Aí, vem lá o cabeçudo e fala, o bispo fala, só não vai comer. Aí vem o cabeçudo e fica 7 dias sem comer, sem beber. Aí começa a passar mal. Aí é derrotado porque acrescentou. Às vezes recebe uma direção de algo, que Deus manda você fazer tal coisa através dos líderes da igreja, mas não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que pôr mais. Eu vou ser mais santo porque eu vou pôr mais. Eu vou ser mais santo se dentro da minha igreja tem uma doutrina e eu botar outra doutrina, eu vou ser mais santo. Aqui na igreja a gente não proíbe usar bermuda, não, mas eu vou usar calça. Eu vou ser mais santo. É o acréscimo que nos faz derrotar. A serpente, ela simplesmente questionou algo que não era verdade. Por quê? Nós sabemos que a serpente representada é o diabo. O que Deus fala? O diabo é o que? O pai da mentira. Ele falou alguma verdade? Uma inverdade. Ele simplesmente falou, disse Deus, se você comer, você não pode comer de nenhum fruto da árvore que está no jardim. Deus não falou isso. Se a gente estiver ligado, o que a gente faz? Está repreendido, Satanás. Não é por aí. Deus falou que a gente não pode simplesmente comer da árvore do bem e do mal. Só. Ele tinha partido, tinha saído fora. Mas o problema é que a gente quer acrescentar, sempre acrescentar. Sempre tem que dar um jeitinho, como aqui no Brasil fala o jeitinho brasileiro. Vamos botar esse jeitinho aqui, vamos mostrar que podemos ir além. Tudo vai além quando está em obediência. Se Deus determinou você, botou você no local e ali é assim, obedeça, você vai além. Deus vai te usar. Você vai além, porque você está em obediência. Se Deus deu uma palavra através dos teus líderes, faça conforme aquilo. Se você não conseguir, volte, não conseguir, peça perdão. Eu já fiz isso com o bispo, ele me direcionou algo, não consegui. Eu falei, bispo, eu não fiz. O senhor me perdoe, volte e peça perdão. Por quê? Eu vou falar algo forte para você, querido. Eu estava ansiando, todo mundo sabe que eu estava ansiando, querendo vir para a terra, e o que aconteceu? Depois disso, por quê? Eu estava acrescentando algo que não era para ser, que ele não me direcionou. E achando que estou abafando. Se você olhar, a mulher, ela falou com propriedade. Sim ou não? Falou com propriedade. Não. Nós somos assim, infelizmente, que nós temos que vigiar. Usamos a propriedade. Não, rapaz, não é assim. Se eu fizer assim, vai acontecer melhor. Eu vou acrescentar mais um pouquinho. O povo vai ver que eu sou o cara. A mulher como? A cara não, né? Eu não sei. Se eu acrescentar, vai ser melhor. É assim que a gente, infelizmente, faz. E o que aconteceu? Antes
de acontecer o pecado já veio dentro do homem e da mulher. Querido, vamos continuar lendo. Mas a serpente alegou à mulher, versículo 4, com toda a certeza não morrerás. Olha só ela já implantando o veneno. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher, olha aí, agora nós vamos na parte de observação, tá? Tudo aquilo que vemos também nos influencia. Quando a mulher observou a árvore, e realmente a árvore deixa eu ler aqui. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eu vejo muita gente falando que a mulher estava só. Não, a mulher estava com o homem. Só que a palavra de Deus diz que a serpente, ela é o quê? Astuta. Quantas vezes, querido, uma parte de vigilância para a gente, tá? Eles estavam juntos, mas a sagacidade, a esperteza da serpente começou a alimentar algo e lançou para a mulher, e a mulher respondeu de uma forma errada. Adão, que estava presente, ele poderia fazer o quê? Nada? Não comer. Ou poderia repreender, não é? Mas o que eu quero dizer para você, até para quem é casado, muitas das vezes estamos juntos, estamos em oração, mas deixamos de vigiar porque acrescentamos. Queremos ser mais. Temos que estar muito ligados nisso. Queremos ir além. E a mulher acrescentou. E nesse acréscimo houve a entrada do pecado no mundo. Então, como enxergamos, também nos dá um peso muito grande. Foi assim com Jesus. O povo antigamente, quando Jesus veio, o povo enxergava Jesus da forma que eles queriam. Enxergava Jesus da forma que eles queriam enxergar. Como? Só enxergavam o que Jesus fazia, que não era agradável aos olhos deles. Vou te dar um exemplo. Jesus, quando sentava com os pecadores, por que ele era acusado? Pelo milagre que ele fazia ou porque estava sentado com os pecadores? Jesus, quando curava no sábado, ele era visto pela cura que ele fazia ou simplesmente porque era sábado? Na igreja, infelizmente, acontece. Infelizmente, querido, nós temos mania de enxergar aquilo que é agradável ao nosso coração. Você lembra do carro que eu falei aqui? O carro a gente acha lindo, mas não testou o carro, não sabe se é bom. É a mesma coisa hoje, nós temos essa mania de querer olhar para algo e falar, rapaz, ali está. Eu lembro muito bem, sabe de quê? Quando Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé ungir Davi. Primeiro que chegou, o que Samuel falou? Isso aí. O coração dele foi para onde? Infelizmente somos assim. Deixamos de enxergar verdadeiramente o que Deus quer, mas começamos a enxergar aquilo que queremos. Deixamos de enxergar verdadeiramente a obra que Deus mandou a gente fazer, para enxergar aquilo que queremos enxergar. Não conseguimos mais, infelizmente, eu falo de mim, não estou falando em termos de coisa que a gente... Eu sou assim às vezes. Lá no meu trabalho é assim. Eu passo matéria lá no... Eu vou usar o meu trabalho, bispo. Eu passo matéria no meu trabalho direto. Então, a pessoa tem 30 anos lá de guindasteiro, mais tempo do que eu. Ele enxerga a forma dele, para botar na cabeça dele que está escrito ali, que é assim que está segundo as normas. É difícil. A pessoa até zanga. A pessoa zanga. Sexta-feira agora foi lá reclamar lá na frente.
da maneira que eu estava falando, mas estou falando o que está escrito. Não conseguimos ser do ser humano. Nós precisamos, sabe o que, querido? É exercitar e pedir a Deus que nos direcione. Deus, me ajuda a não acrescentar a tua palavra. Deus, me ajude a enxergar com os teus olhos, a enxergar segundo a vontade do teu coração. Foi assim que ele falou com o profeta Samuel. Precisamos enxergar com os olhos que Deus está vendo. Pede a Deus para mostrar a você, e eu vou fazer isso a partir de hoje. Para quê? Para que eu não venha ser um julgador, para que eu não venha simplesmente fazer os meus julgamentos pelo que eu estou olhando, meu coração está agradando. Mas fazer os meus julgamentos, sim, daquilo que Deus mandou verdadeiramente eu fazer e observar. Porque quando começamos a olhar com a nossa própria vontade, não enxergamos o poder de Deus. Não enxergamos o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, está querendo fazer milagre, curar, libertar, estabelecer a igreja, mas a nossa visão não, é dessa forma aqui. E eu vou falar algo forte para você, que o Espírito falou comigo, aqueles homens estavam firmados no Torá, na lei. Eles não replicavam Jesus fora do que estava escrito, muitas das vezes. Quantas vezes estamos firmados na palavra e queremos replicar os nossos líderes? Queremos replicar os nossos líderes, mas porque achamos que estamos firmados naquela verdade que só está no nosso coração, mas não queremos perguntar se está no coração de Deus. Porque enxergamos dessa forma, não, é assim, eu estou certo, eu estou correto, está aqui escrito. Por que o evangelista Douglas fez dessa forma? Não. Entra à vontade do que vemos. Então, querido, a palavra do Senhor, quando ela fala em termos de você não acrescentar, vou mostrar para você, está lá em Mateus 5,37, olha o que o Senhor disse para a gente, é bem direto, Senhor. Como que eu posso acrescentar, se o Senhor é bem direto? Olha aí. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. O que Eva fez? Às vezes a gente não quer porque o pecado não tinha entrado, não é verdade? Mas eu vou falar algo forte para você, o pecado, o diabo, ele já trabalha internamente. Ele vem trabalhando, assim como o Senhor bota a semente dele, o diabo vem, a sua igreja lá não está boa, o seu líder não está bom, a doutrina da sua igreja, é fraca, segue outra doutrina, aí o pecado, vai começando a enraizar, e ele fala o quê? Ele lança as inverdades, e às vezes caímos porque acrescentamos. Olha a diferença do Senhor Jesus. Abre aí Mateus 4. Mateus 4, por favor. Mateus 4, até o 16. Diz assim, olha a primeira parte. Jesus então foi conduzido pelo Espírito. O bispo já pregou aqui muito forte sobre isso, sabe? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de já 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse, se tu é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Olha a resposta do Senhor. Jesus, porém, afirmou-lhe, a certeza, afirmou, dentro da palavra, afirmou com certeza dentro da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É forte o que eu estou falando com você, querido. O Senhor falou comigo desde lá do embarque, já tem um mês quase. Porque acrescentamos demais. Queremos potencializar o que Deus fala. Nessa forma aqui, o diabo ele questionou a Deus de algo. Se Deus não
Se o Senhor Jesus ali, ele não fosse na palavra do Senhor, não falasse, replicasse dentro da palavra, ele tinha autoridade, não é verdade? Não era o Senhor? Era homem, mas era Deus. Ele poderia fazer o quê? Eu tenho autoridade, não é? Sai daqui, Satanás. Não é? Eu vou orar a Deus, a hora que Deus quiser, ele me dá pão. Estou falando, né? Não, ele replicou dentro da palavra, afirmou, deu certeza. Deu certeza, essa aqui que é a palavra, isso aqui que é o correto, essa aqui que tem que ser falado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Então, querido, muitas das vezes pecamos porque acrescentamos. E precisamos verdadeiramente corrigir isso. E muitas vezes a gente não enxerga, gente. Vou falar algo forte, sabe, cara? Não enxergamos porque o pecado ainda não apareceu para a gente. Eva não conseguiu enxergar porque o pecado não tinha aparecido. O pecado veio depois de... Ela pegou e comeu e deu o seu marido. Muitas vezes não enxergamos que estamos errados no que respondemos, porque acrescentamos, porque não conseguimos enxergar o pecado. O erro que está nisso. Eva não enxergou o erro que estava naquilo que ela respondeu. Quantas vezes somos assim? Quantas vezes eu falo de mim, querido? Eu falo de mim. Quantas vezes, às vezes, eu sou assim? Eu quero potencializar o que é me passado. Eu quero acrescentar e, às vezes, eu não consigo ter vitória, só derrota, porque verdadeiramente, às vezes, eu fico ali, eu quero fazer mais, e nessa ânsia de fazer mais, eu acrescento o que foi me ordenado a fazer. E sou derrotado por isso. E depois, sabe o que acontece? Enfraquecemos, perdemos a fé, largamos a igreja, a culpa é de Deus. A forma que vemos também as coisas, deixamos de enxergar o Senhor. Amém, querido? Eu não vou me alongar. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Bispo Antônio, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu falar um negócio sério com você. Enquanto o presbítero Alex falava sobre enxergar do jeito que a gente quer,